E aí pessoal, a gente está de volta com mais um vídeo aí de programação de métodos numéricos, né? Hoje eu vou falar de interpolação polinomial, um método de Newton, que eu achei bem chatinho de fazer. Então eu vou mostrar o código aí, eu vou explicando as partes que eu considerar que causam mais confusão e a gente faz um exemplo depois, beleza? Então vamos começar aqui, vamos definir a nossa função. Def método Newton. Recebe nada. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como sempre, é pedir os dados para o usuário, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pedir é a quantidade de pontos que ele vai fornecer para a gente. A quantidade de pontos é um número inteiro de um input. Quantidade de pontos, né? Ok. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser criar duas listas. Uma para armazenar os pontos em x e outra para armazenar esses pontos que são os valores equivalentes de f de x, tá bom? Então aqui eu crio essas duas listas vazias. E por último eu vou criar uma lista que chama tabela, que ela vai guardar essa variável aqui. Que ela vai fazer? Ela vai guardar a tabela das diferenças divididas, tá bom? É com ela que a gente vai trabalhar depois para calcular a aproximação. Então vamos começar pedindo os dados para o nosso usuário. Então, e em range da quantidade de pontos, né? E aí a gente pede para o usuário o ponto e o seu valor respectivo f de ponto, né? F de x aí no caso. Eu não coloquei x porque o x vai ser uma outra variável que eu vou usar depois. Então aqui vai ser um float, um input, que é o kx d igual. Esse porcentagem d é só uma maneira de expressar um número inteiro em Python, tá? E o f ponto também vai ser um float de um input de f de x, né? Igual, fecha aqui, porcentagemzinha e também. Ok. Depois disso a gente vai adicionar esses valores em suas respectivas listas. Então pontos, ponto append recebe ponto, né? E o f de pontos recebe o f ponto. Ok? E aí, saindo desse for, dentro da variável tabela, eu vou colocar a minha lista de pontos f pontos, porque para quem está familiarizado com o método de Newton, ele tem ordem 0, ordem 1, ordem 2 até a ordem n-1, em que n é o número de pontos, não é? Então quando eu forneço quando o usuário nos fornece esse f de pontos, ele tá inserindo para a gente basicamente a ordem 0 do método de Newton. Então eu já vou deixar salvo nessa tabela, tá bom? Então antes de prosseguir a gente tem que pedir para o nosso usuário o ponto que ele deseja estimar, né? Então ponto x a ser estimado, né? A gente tem que pedir isso para ele, ok? Depois disso eu vou dar um print aqui. Isso aqui é só para dar um espaço, né? Vocês vão entender isso mais tarde. Ok. Então aqui, agora, a partir de agora, a gente vai começar a calcular a tabela das diferenças divididas. Então eu vou começar com o passo 1, vocês vão entender essa variável daqui a pouco. Tá bom? Tá tudo certinho? Então vamos lá. Então for n em range de quantidade de pontos menos 1. Por que menos 1? Ora, se o usuário, para quem está familiarizado com o método, se o usuário nos passa 3 pontos, quer dizer que a nossa interpolação polinomial pelo método de Newton vai ser um polinômio de grau 2. Se 5 pontos, o polinômio vai ser de grau 4. E assim por diante. Então eu não vou realizar essa conta assim, 3, 5 vezes. Eu não vou realizar essa conta para a quantidade de pontos, e sim essa quantidade menos 1. Tá bom? Aqui embaixo eu vou criar uma lista que se chama ordem. Vocês também vão entender daqui a pouco para que ela serve. E aqui eu vou entrar num for m em range de comprimento da tabela, índice n, na linha n, menos 1. Né? Menos 1 também. Ok. Então, deixa eu criar essa variável aqui,
diferença dividida, para que seja mais fácil de entender o porquê que eu criei todas essas variáveis. Então, quem que é a minha diferença dividida? Vai ser a tabela na linha N, na coluna M mais 1. Então, é sempre aquele dado que vem depois, sabe? O dado de baixo menos o de cima, dividido pelo x de baixo menos o x de cima, lembra? Para quem está familiarizado com a tabela, vai entender o que eu estou falando. Então, N, M, esse daqui no caso é o dado de cima, né? O dado anterior. E a gente divide isso aqui por pontos na posição M mais passo, menos pontos na posição M. Por que M mais passo? Ora, quando a gente está calculando a ordem 1, né? A de ordem 1, a gente usa o x1 com o x2 e o x2 com o x3, para o caso de 3 pontos. Né? Para o caso de 3 pontos, a gente usa x1, x2, x2, x3. Quando a gente vai calcular de ordem 2, a gente usa x1 e x3, lembra? Então a gente vai pulando de 1 em 1, é para isso que serve o passo. A gente vai pular de 1 em 1, na próxima iteração a gente pula de 2 em 2, pula de 3 em 3 e assim por diante, ok? Tá, depois que eu fiz isso, eu vou adicionar na minha lista ordem essa diferença dividida. Então, basicamente, o que essa lista ordem está guardando? Ela está guardando dividida. Ela está guardando a ordem 0, a ordem 1, no caso a ordem 0 já está dentro da tabela, né? Então ela está guardando a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3 e assim por diante, tá bom? E fora disso, quando ele terminar de calcular todas as diferenças divididas para aquela ordem, eu coloco essa lista ordem dentro da tabela. Então vai ser mais uma linha da nossa tabela de diferenças divididas, ok? E claro, a gente tem que acrescentar uma unidade à variável passo, para que na próxima iteração ele pule de 2 em 2, 3 em 3 e assim por diante, conforme eu acabei de falar. Tá, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou printar as ordens para ficar bonito, né? Para a gente entender basicamente o que o computador tá fazendo. Então, para pintar a ordem, eu vou entrar no loop dentro da minha tabela, além de tabela, que são essas tabelas de diferenças divididas. Então, vamos para ver se vocês acompanharam. Essa tabela, cada linha dela está guardando uma ordem das nossas contas. Então, por exemplo, a linha 0 guarda a ordem 0, que foi dada aqui no começo. A linha 1 guarda a ordem 1 e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente vai dar um print o que? Vai printar ordem, para printar um número inteiro, 2 pontinhos, a gente fecha, coloca a porcentagem, ordem K, né? Ordem 0, 1, 2 e assim por diante. E aí a gente printa a tabela e a gente printa a linha dela, a linha K. Beleza? Ok. Bom, feito isso, sempre é bom dar um print aqui antes, um print só para ficar bonito depois. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai calcular de fato a nossa aproximação usando os dados da tabela de diferenças divididas, né? Então vamos entrar novamente em outro loop. For in range de quem? De len de tabela, né? Que é o que a gente precisa. Antes a gente vai fazer o seguinte. Eu vou executar o meu código até aqui para vocês entenderem uma propriedade dessa tabela das diferenças divididas que vai nos auxiliar a entender o final do código, tá bom? Então vamos rodar isso aqui só para vocês entenderem o que está rolando aqui. Então vamos chamar a função. Eu vou usar 3 pontos, eu quero achar a ln de 2.11, beleza? Então eu vou 3 pontos, o meu x0 vai ser 1, quanto que é ln de 1? 0. O meu x1 vai ser o número 2, quanto é que é ln de 2? É 0.6931. E o meu terceiro ponto vai ser o x igual a 3 e o ln de 3 é 1.0986, né? São aproximações aí da calculadora, né? E o ponto que eu quero estimar, tem que lembrar de dar um print aqui para ficar mais bonitinho, né? Para pular uma linha, eu vou querer estimar o 2.11 conforme eu falei. E olha lá, ele printa pra gente, no nosso caso aqui tá na horizontal, né? Mas a gente quando faz no papel tá acostumado a fazer na vertical. Mas aqui ele mostra pra gente a ordem 0, a ordem 1 e a ordem 2. E para quem sabe, né, do método de Newton, olha que interessante. Quais são os números que nós vamos usar para calcular a aproximação do nosso x igual a 2.11? Veja bem, na ordem 0
é o primeiro elemento, na ordem 1 é o primeiro elemento, na ordem 2 é o primeiro elemento, no caso único, né? Mas é sempre o primeiro elemento. Então, o que eu posso fazer? Quando eu for calcular, é só lembrar de dar aquele print maroto aqui, né? Cadê? Dar um print só para ficar organizadinho. Então, na hora de calcular a nossa aproximação, então eu vou entrar aqui no cria variável aproximação, começa valendo 0. Vou criar uma variável grau aqui que vale 0 também, vocês vão entender daqui a pouco para que serve. E aqui é que a gente vai entrar num outro loop aqui, for in range de len de tabela, né, para a gente acessar a nossa tabela de diferenças divididas. Opa. E aí eu vou criar uma variável que se chama fator, e esse fator vai ser quem? O fator vai começar sendo exatamente esse primeiro elemento de cada linha da nossa tabela, entendeu? Então vai ser tabela na linha I, em qual coluna? Na coluna 0, porque é sempre o primeiro elemento, entendeu? Era por isso que eu queria mostrar isso. E aí a gente vai entrar num outro loop, for j in range de grau, que foi a variável que eu criei. O que é basicamente esse grau? Esse grau é para a gente controlar quantas multiplicações a gente vai fazer. Então começa sendo o grau 0, porque lembra lá da formulinha do método de Newton, o primeiro elemento dele é esse daqui, né? É o zero solto, é 0 mais, aí tem o resto do polinômio, então não vai fazer nenhuma multiplicação. Para o caso do grau 1, é esse primeiro elemento vezes x menos o x1, entendeu? Não, é meio difícil de falar aqui, mas quem estudou o método, né, quem já viu isso em cálculo numérico vai saber do que eu estou falando. Então o meu fator, ele vai receber ele mesmo, só que multiplicado por quem? Por x, que é o valor que a gente quer estimar, menos pontos na posição j, tá bom? É isso que ele vai fazer. Basicamente aqui eu estou usando a forma do polinômio que aproxima, tá bom? Antes de sair eu acrescento uma unidade no grau, porque a cada iteração o grau do nosso polinômio ele vai aumentando, né? E é claro, a variável aproximação eu adiciono o valor fator, né? Que eu podia chamar essa aproximação de polinômio. Eu coloquei aproximação porque o polinômio mesmo envolveria x, né? É uma coisa mais simbólica.